Jesus, abençoe esse estúdio. Graças a Deus que o Senhor tem nos acompanhado e tem nos orientado, meu Pai. Porque nós somos como aquela criança que depende dos seus pais para guiar. Segura na nossa mão, Senhor, nesta manhã e nos dá a Tua palavra para a gente seguir com fé até a Sua volta, em nome de Jesus. Amém, igreja? 2 Timóteo, capítulo 3. Timóteo estava nos últimos dias da sua vida na terra, quando ele escreveu essa carta para Timóteo, não, Paulo. O apóstolo Paulo estava nos seus últimos dias. Por quê? Porque estava chegando, ele estava sentindo que estava chegando a hora dele partir desse mundo. E como um pregador, ele tinha que passar o bastão. E ele estava ensinando ao seu filho na fé, Timóteo, que era um jovem pastor. E ele estava orientando. Ele mandou uma carta para Timóteo, para ele ser forte na fé, forte na graça, não parar de pregar a doutrina, porque ele disse que haverá tempos difíceis que ia chegar. Olha só quantos anos já passaram que Paulo falou isso, através do Espírito Santo. Já passaram o quê? 2 séculos, 10 séculos e séculos. Amém? Mas hoje, não parece que a Bíblia foi escrita hoje? Olha, tudo parece que foi escrita hoje. E a Bíblia foi escrita, há 3.000 anos, 4.000 anos atrás. A palavra de Deus é firme. Você sabe qual é o maior livro que se vende no mundo? É a Bíblia. Ele é o best-seller. Best-seller, quer dizer, o melhor de todos. É o que mais vende. É a Bíblia. Deveria de ser de graça. Ana, uma Bíblia dessa aqui é cara pra caramba. Deveria de ser de graça, mas tem uns custos. Mas tinha que ser menos. Ana, aí as pessoas começam a inventar, fazer Bíblia diferente. Aí acaba tirando a Bíblia da palavra hebraica certa. Eu gosto da corrigida. Amém? É a corrigida. É aquela de João Ferreira de Almeida. Eu também só gosto dela. Ah, mas a Bíblia atual tem muita gente que troca. Eu peguei uma Bíblia, tinha palavras que totalmente o Espírito Santo falou para mim assim: não, isso não está na minha. Cuidado, nem todas as Bíblias. Entendeu? Então, o apóstolo Paulo está falando para Timóteo aqui, capítulo 3, que haveria tempo difícil. Vamos ver. Acharam? Os males e as corrupções dos últimos tempos. Diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias, silêncio, não conversa. Nos últimos dias sobrevirão tempos, pois os homens serão egoístas, avarentos. O que é avarento? Egoísta. Pessoas avarentas é aquela pessoa que só quer ganhar. Só ela que ganha, só ela que ganha, só ela que ganha e não dá a ninguém. Avarento. Seu nonô, pão duro, na gíria, né? Egoísta. Blasfemadores, desobedientes, os pais ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis caluniadores. Você vê, implacáveis caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, pois amigo dos prazeres que amigo de Deus. Não é isso que a gente vê hoje? As pessoas, eles não gostam mais de ouvir por exemplo, a igreja que a doutrina, eles não gostam. Eles gostam de ir numa igreja que está todo mundo, Deus vai te dar a bênção, Deus vai te dar a bênção, Deus vai te dar isso, e a pessoa toda no erro, vai te dar a bênção. Aí a pessoa, essa igreja que é boa, vou lá. Ganhar dinheiro, aí ganha dinheiro, se prostitui, faz um monte de miséria. Aí depois cai doente. A Bíblia diz que nós, que seguimos com Cristo, temos que vigiar, porque os tempos é difícil.
Aí tem aqueles, eu vou falar para vocês hoje, 4 pessoas que não entrarão no reino do céu. O apóstolo Paulo está falando aqui para Timóteo: olha, Timóteo, vai chegar esse tempo. Desobedientes, blasfemadores, Ana, as pessoas não respeitam, fala palavrão na tua cara, Ana, não te respeitam. Tudo isso está acontecendo agora. É cumprimento da palavra de Deus, como diz os profetas. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Essas pessoas e aqueles que conhecem. Esses são aqueles que não conhecem. São atrevidos, são caluniadores, são blasfemadores. E aqueles que conhecem. Esse é que é o problema. É os que conhecem. Que fingem uma coisa e é outra. São hipócritas, fariseus hipócritas. Então, 4 pessoas que não entrarão no reino do céu. Aí você diz assim: mas pastora Lu, como é que a senhora sabe que a gente não vai entrar? Quando você faz essa pergunta é porque você tem alguma coisa errada. Olha para dentro de si mesmo. A Bíblia diz que 4 pessoas que não entrarão no reino do céu. E eu vou te mostrar onde. 4 pessoas que não entrarão no reino do céu. Sabe aquilo? Primeiro, qual a primeira pessoa? O orgulho. Ana, você fala de Jesus para a pessoa, sai de perto de você. Ana, não gosta nem de ouvir. Ana, orgulho religioso. Eu sou assim, vou morrer assim. Não é assim? E vai também para aquele lugar assim. Então, não é a religião que salva. Quem salva é Jesus. É Jesus, não importa, lá no céu não tem placa de igreja. Lá no céu tem os remidos no sangue do Senhor. Poucos são chamados. Muitos são chamados, mas pouco. Você quer ir para a direita ou para a esquerda? E agora, Lu? Você me pegou. Eu quero ir para a direita. Jesus diz: vinde bendito do meu Pai, à minha direita. Amém? Então, o que acontece hoje é isso. As pessoas estão mais preocupadas com a sua vida. Até crente mesmo acontece isso. Não vem mais à igreja, não ora mais. Ele acha que está 100%. Mas não está não, meu irmão, tu está doente. Inclina o teu ouvido a ouvir o que a palavra de Deus diz. Sou orgulhoso. Você sabe que tem homem que ele não gosta que mulher pregue. Ana, eu já discuti com um pastor assim, ó, no altar, que ele disse assim: mulher não prega. Eu digo: só se for na tua casa, porque na palavra de Deus ela prega. Quem usa você é o Espírito Santo. Deus, quando ele quer usar a pessoa, ele usa até uma jumenta, se ele quiser. Aí eu disse: olha, quem te falou isso? Onde que está escrito na Bíblia? Me mostra. Na frente de todo mundo, me mostra aí. Ele não desafiou? Me mostra aí na Bíblia onde que está que a mulher não prega, que a mulher não é pastora. Ele ficou perdido. Por quê? Não conhece a palavra e fala errado. Para você subir no altar, você tem que ensinar a doutrina certa. Amém? Então, eu vou te mostrar que a pastora, e não só a pastora, há uma mulher chamada Débora, na Bíblia, que ela liderou o povo de Israel. Você vê, uma mulher liderou o povo de Israel. Você vê, naquele momento que Israel precisava, Deus só viu uma pessoa que poderia levar. Era Débora. Por quê? Porque ela era uma juíza, uma mulher de Deus. Amém? Você pode usar, Deus pode te usar onde Ele quiser. Homem, mulher, não tem isso não. Deus não tem sexo. Amém? Então, abra a sua Bíblia aí. No livro de Juízos 4. Lá no início, depois de Josué. Juízo 4. O versículo do 4 em diante, até o 10, nós vamos ler.
Depois de Josué, vem Êxodo, Número, Levítico, tal. 4. Juízes 4, capítulo 4, versículo 4 ao 10. Diz assim, acharam? Débora e Baraque. Quem era Baraque? Era um chefe do povo de Israel que estava, ele estava servindo a Deus, mas ele estava decaindo. E entrou a covardia. A Bíblia diz que os covardes não entrarão no reino de onde? Dos céus. Então Baraque era um general do povo de Israel. Débora e Baraque livraram-nos. Aí diz assim, Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava quem? A Israel ela atendia debaixo da palmeira de Débora. Até aqui, ela atendia, acharam? Debaixo da palmeira de Débora era a cidade também, entre Ramá e Betel. O nome dela era Débora e da cidade também era Débora e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Você vê, todo o povo de Israel chegava até ela para pedir conselho a ela, porque ela era a mulher de Deus. Amém? Então o que diz? Mandou ela chamar Baraque. Olha só que autoridade. Uma mulher mandou chamar o general de Israel. Mandou chamar Baraque. E ela disse, aqui, né? Mandou ela chamar Baraque, filha de Binoal, de Quedes, de Neftali. E disse-lhe, porventura, o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo, vai e leva gente ao Monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? Uma pergunta ela fez para ele, e ele respondeu, e farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Cícera, quer dizer, o chefe dos inimigos, comandante do exército de Jabi, com seus carros e as suas tropas, e as darei nas tuas. Então lhe disse Baraque, olha o que ele respondeu para a mulher de Deus, se fores comigo, irei, porém se não fores, não. Ele estava botando a fé em quem? Na Débora. Cadê a fé em Deus? Ele não era um machão, o chefão? Existem pessoas assim, existem líderes religiosos que estão caídos. Deixaram de atender a Deus. Mesmo estando no cargo, mas ele está rejeitado por Deus. É igual Saul. Saul era o rei de Israel. Ele tinha tudo. Quando ele começou a abandonar a fé, o Deus dele, ele começou a afundar. Ele foi procurar as feiticeiras. E quando ele voltou, nunca mais ele se levantou e morreu. Amém? A Bíblia diz que essas pessoas que provam, é difícil voltar. Vou te mostrar aqui. Então, olha só, e ela falou, olha o que ela respondeu para ele, versículo 9. Aí ela responde, certamente irei contigo, porém não será a tua a honra da investida que empreendeste, pois as mãos de uma mulher o Senhor trará Cícera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes, para a cidade lá. Você vê, ela disse, olha, eu vou contigo, mas a vitória é do Senhor e a honra de lutar não vai ser tua, vai ser minha. Amém? Deus dá honra a quem tem honra. Deus te dá autoridade, você tem autoridade. Se uma pessoa da tua família está rebelde, você tem poder de chegar, olhar dentro dos olhos da pessoa e dizer, olha, Deus é contigo, mas você tem que tomar juízo. Quando você falar de um certo jeito, com amor, mas olhando dentro dos olhos, a pessoa vai tremer.
Porque Deus te dá autoridade. Você não é qualquer, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus. Aleluia! Amém? Então, o que nós temos que fazer? Vigiar. Então, a pessoa orgulhosa é assim, ele é orgulhoso. Não, eu não falo com ninguém, só o pessoal da minha igreja. Isso é orgulho religioso. Aí você convida a pessoa, a senhora, olha, eu conheci uma moça, que ela era muito boa, ela fazia muita caridade, se chegava assim, ela ajudava todo mundo e tal. Aí um dia eu perguntei a ela, assim, eu já nova na fé, eu perguntei, vem cá, você conhece Jesus? Nem me interessa isso. Eu não quero saber de religião. Sim mesmo, eu não quero saber de religião. Aí eu falei, e você acha que vai para o céu? Ela disse, eu vou porque eu sou uma pessoa boa, não desejo mal a ninguém. Não tem gente que fala assim? Eu não desejo mal a ninguém, eu não misturo religião, eu não sou... Entendeu? Orgulho religioso. Esse negócio de Jesus não é comigo. Eu digo, mas fique sabendo uma coisa. Olha para mim. Sem Jesus, você não entra no reino do céu. Ela virou a cara. Como? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz, sem Jesus, ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. E ela foi, fechou a cara e não falava mais comigo. Um dia eu soube que ela se converteu. Amém? Eu soube que ela se converteu. E ela já era boa, ficou melhor ainda. Amém? Então não adianta o orgulho, não adianta. O orgulho trouxe as trevas que estavam no céu, que era anjo, se fez treva, o diabo, como diz aí. Ele era anjo e se transformou em diabo. E Jesus venceu ele. Amém? Jesus teve que vir para poder desmanchar ele. Então, para nós é positivo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Não adianta. Então, hoje está difícil de você pregar Jesus por causa de maus testemunhos. É, né? Crente que se diz de fé, mas que envergonha o nome de Jesus. Então, você tem que observar isso aí. Ah, porque fulano fez, eu vou fazer. Não. Ah, fulano não vai mais lá, também não vou. A salvação é individual. Então Paulo falou para Timóteo, cuidado, Timóteo, que haverá tempo assim, mas você, fica firme. Amém? Eu falo a mesma coisa para você. Chega a gente, não vai mais na igreja não, esse negócio de Bíblia, Jesus não tem nada, conversa fiada, é teatro, né? Essas pessoas não sabem o que falam. Mas um dia, está todo mundo aí ansioso, pensando que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar sim, mas no piscar de olhos. Mas se você estiver com Ele, você não teme. Amém? Você vai dormir. Poxa, outro dia deu um trovão, correu todo mundo da rua desesperado. Imagina quando for o grande dia. Aviões com seus pilotos voam para a destruição. É ou não é? Quantos aviões caem por aí? É ou não é? Então, tudo isso é sinais. E nós temos que estar ligados nos sinais, observando, mas glorificando a Deus. Amém? Não é para você ficar com medo. Pessoas que deixa de ler a palavra de Deus para ficar lendo livros de filósofos, de não sei de quê. A palavra de Deus mesmo ela não quer nem saber. Está lá cheia de poeira, ela não lê. Mas um dia ela vai querer ler e não vai estar. Não vai estar mais a Bíblia. Vai procurar um crente e não vai achar o crente já foi com Jesus. Os escolhidos. Você é escolhido? Tem certeza? Eu tenho certeza. Aleluia! Glória a Deus! Tem gente que não tem certeza. Então, esse é o tipo de pessoa que não entrará. Orgulhosa. Só acha que só pastor que prega. Na minha igreja só pastor que prega. Aí dá um tempo, adultera, faz um monte de coisa que não presta. Amém? Quem julga é o Espírito Santo. O Espírito Santo, as mulheres ajudavam quem? Ajudava Pedro,
ajudava Paulo, as mulheres que serviam no templo. Então, quem valorizou a mulher? Jesus. Jesus valorizou a mulher. E ela continua valendo. Hoje Deus vê você pela graça do Senhor Jesus. Você pode ser o maior pecador, mas se você entregar sua vida a Cristo, seguir a doutrina, o evangelho da graça e da verdade, você vai para o céu. Eu garanto a você, porque a palavra de Deus garante isso. Deus usa ou não usa uma mulher? E mais hoje, na graça, Deus usa. Essa mulher, ela liderou Israel, enquanto que o chefe deles estava... Então Deus usa. Amém? A segunda pessoa. Quem é a segunda pessoa? Aqueles que zombam do Espírito Santo. Você sabia que tem pessoas que zombam do Espírito Santo? Esse perdão aí não existe. Não tem mais. Ai, pastora, será que eu já pequei contra o Espírito Santo? Não é assim. Você não conhece a verdade. Amém? Principalmente aqueles que conhecem a verdade. Se você conhece, você é uma pessoa convertida, você é uma pessoa de Deus, e você abandona a sua fé, você deixa o Espírito Santo. Vai servir a outros deuses, você está pecando contra o Espírito Santo. Eu ouvi um homem falando assim, esse negócio que o Espírito Santo gerou Jesus na barriga de Maria, isso é balela. Sabe o que está falando? Está pecando contra o Espírito Santo. O Espírito Santo gerou Jesus, a semente pura. Amém? No princípio era o verbo e o verbo era Deus. Então, essas pessoas zombam do Espírito Santo. Quer ver como não tem perdão? Abra sua Bíblia aí. Marcos, capítulo 3, versículo 30. Marcos. A palavra de Deus, olha, eu fico triste quando eu soube de uma vez uma pessoa que era muito famosa, que era tudo. O dia que ele blasfemou contra o Espírito Santo, nunca mais foi o mesmo, caiu de vez. Caiu e hoje nem está mais aqui com a gente. E sabe lá Deus quando se vai herdar o reino do céu ou não vai. Mas a palavra de Deus diz aqui em Marcos, capítulo 3, o versículo é do 20 ao 30. Diz o seguinte, olha só como é a palavra. Quem falou isso aqui? Foi Jesus que falou, tá? Não foi o pastor fulano, não foi ninguém não, foi o próprio Senhor Jesus que falou. 20. A blasfema dos... Diz aqui, então ele foi para casa, não obstante, e a multidão afluiu de novo e de tal modo que nem podia comer. Jesus não podia ter paz, nem para comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para prender, porque dizia, está lá fora de si. Os escribas que havia descido a Jerusalém dizia, ele está possesso de Beelzebul. E é pela maioral dos demônios que expele demônio. Então, convocando-lhe, Jesus disse-lhe, por meio de parábolas, como pode Satanás expelir Satanás? Se o reino está dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se a casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Amém? Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo, está dividido, não pode perecer. Falei Marcos, né? É 20, o versículo é o 20. Então, Jesus falou que a blasfema contra o Espírito Santo não pode. Aí, vamos seguir. Olha o versículo 27, para você entender aqui. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro... e não saqueará. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens. Olha agora. Tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferiram. Mas, olha agora,
aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Está vendo? Viu? É verdade ou não é? Quem falou isso? Foi o apóstolo Paulo? Jesus. Aquele que pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. Então você vigia. A pessoa dá um testemunho, é mentira, isso é mentira. Que Espírito Santo quer? Isso é teatro. Ele está pecando contra o Espírito Santo. Principalmente crente, quando fala besteira. O Espírito é santo. Ali representa Jesus na terra. Ele veio em seu corpo de carne, morreu na cruz, está à direita de Deus Pai, ressuscitado, e deixou o Espírito dele, santo. Não pode blasfemar contra o Espírito Santo. Sempre diga amém quando uma pessoa vem, mas esse negócio aí, amém, senhora, entrega nas mãos de Deus, não fala assim, que a senhora não conhece a palavra, entendeu? Porque não tem perdão, meu irmão. Essa pessoa não entrará no reino do céu. Agora, para você que é crente, para você que diz que tem Jesus, mas abandona a fé, você abandona a fé, deixou Jesus para trás. Começou bem, como Gálatas. Vocês começaram bem e agora começou no espírito, termina na carne. Há essas pessoas que eram da igreja, que seguiam Jesus, mas que abandonou a igreja, abandonou a fé. E o pior de tudo é a fé. Porque uma coisa é você sair de uma igreja, outra coisa é você abandonar a fé. É ou não é? Mas tem pessoas que dizem, não, mas eu não estou na igreja, mas eu continuo orando em casa, buscando a Deus. Está errado. Você tem que ter a igreja para congregar. Amém? Ninguém pode viver sozinho. Você tem que ter o Espírito Santo e os irmãos. Mas a igreja é imperfeita. Não tem igreja perfeita. A igreja perfeita é Jesus. Ele é que é perfeito. Então você tem que orar a Deus, pedir a Deus a direção e permanecer na igreja. Eu estava conversando com o Paulão ontem e ele estava contando para mim que quando houve a rebelião na igreja, muitos foram embora, mas ele disse, não, o Senhor me trouxe aqui eu fico. E ele está aí até hoje. Isso é fé, Roberto. Isso é fé. Firma ali, ninguém faz tua cabeça. E todos aqueles que se rebelaram, está tudo perdido por aí. O Espírito Santo, ninguém brinca com a graça. O Renato Suete, que todo mundo adorava, cadê? Abandonou a fé e voltou a adorar deuses. Perdeu o ministério. Perdeu a fé. Sério isso? Abandonou a fé. Não, eu vou adorar São Germão. Ele é que é o meu Deus. Olha, depois de ter provado, olha o que a Bíblia, abre a sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 6. Olha o que Paulo fala, do 4 ao 6, diz assim, os perigos espirituais. Hebreus capítulo 6, o versículo é 4 em diante. Diz assim, acharam? Mete o dedo assim, não, tá. Faz como a pastora, mete o dedo aqui. Acharam? Diz assim, os perigos espirituais. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram o quê? Iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, quer dizer, a vinda de Cristo ao céu, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que eles de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a vergonha. Amém? Está vendo?
É impossível. Acabou, meu irmão. Não, mas voltou. Saul, ele praticou esse pecado. Existe o pecado da carne e existe o pecado do espírito. Entendeu? Saul, ele pecou contra o Espírito Santo. Ele largou o Deus de Israel e foi consultar quem? Uma macumbeira, uma feiticeira. Ele pecou contra o Espírito Santo. Acabou. Perdeu tudo. Reinado, vida, tudo e vida eterna. Amém? A palavra de Deus não mente. Acabou. Possível. Davi pecou contra a carne. Ele teve adultério. Ele negou Jesus, ele negou a Deus. Ele era um homem que andava com Deus. Mesmo ele sendo falho, mesmo ele adulterando, ele se arrependeu, Deus perdoou ele e ele continuou sendo rei até hoje. Amém? Existe uma diferença entre o pecado da carne e o pecado do espírito. Jesus disse, você pode xingar o filho do homem, que era ele estava na terra como homem. Você pode xingar o filho do homem, chamar de Beelzebu com isso, chamar Jesus de demônio, é ou não é? Jesus disse, mas não fala contra o Espírito Santo, porque esse não tem perdão. As pessoas têm dúvida a respeito de um milagre, se é o nome de Jesus que está operando ali, a pessoa tem dúvida, ele peca contra o Espírito Santo. Não, eu creio, o Senhor tem poder, amém? Mesmo que aquela pessoa estivesse fingindo que está sendo curada, mas o que ela diz, Jesus me curou, você tem que crer, amém? Mesmo que seja mentira dela, mas Jesus tem poder. Existe a diferença entre o pecado da carne e o pecado do espírito. O pecado da carne, Davi pecou, ele adulterou, ele se deitou com uma mulher, ele traiu o amigo dele com a esposa, ainda mandou matar o homem. Olha que coisa. E mesmo assim, ele se arrependeu profundamente e pediu a Deus misericórdia. Enquanto Deus não derramou novamente o Espírito Santo sobre ele, ele não ficou sossegado. Existe o arrependimento da carne. Esse sim, você tem perdão. Amém? Então é muito perigoso pecar contra o Espírito Santo. Você vê, as pessoas estão louvando, aí passa uma pessoa na rua, esses crentes aí. Uma vez eu estava tocando no teclado lá no Grajaú, aí chegou o síndico do prédio, olhou para dentro da igreja e falou assim, aí estava todo mundo assim, adorar eu que sei. Aí o homem ficou, eu, hein? Olha o síndico, eu, hein? Adorar quem? E a gente, adorar, louvando a ele, ficou zombando. Sabe o que aconteceu? Uma semana depois ele caiu morto. Caiu morto. Ai, Lu, será que Deus não? Ele mesmo botou a cova dele. É muito perigoso. Você prova de Deus, você prova do Espírito Santo, você prova da palavra. Aí, não quero mais Deus, não. Quero mais Deus, negócio de crente, agora você mexe o samba. Está doido, senhor? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Ele é o caminho, ele é o caminho. Então, essas pessoas, eles não querem nem ouvir falar de crente, porque os crentes dão mau testemunho. É verdade, tem muitos crentes que dão mau testemunho mesmo, mas nem todos são iguais. Amém? Jesus disse que quando ele chegar, quando ele vier, muitos vão chegar perto dele e dizer, Senhor, eu expulsei demônio no teu nome, eu falei de ti, Senhor. Mas desejava mal o irmão, cercava o irmão, pede dinheiro, não paga, entendeu? Passa o irmão para trás, derruba, faz uma vaquinha ali, faz um clubezinho ali para derrubar o pastor da igreja. Então, aí ele vai chegar a Jesus e vai dizer, aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. Amém? Eu não quero ouvir isso. Você quer ouvir isso? Eu quero ouvir Jesus dizer, venha minha serva, meu amada, minha amada do Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Amém? Nós temos que vigiar.
Abra a Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 5, 16. Nós temos que estar alerta, pessoal. Tem gente de todo tipo hoje. Tem pessoas na internet falando suas filosofias. Porque eu sou fulano, porque eu sou pessoas altamente suficientes, não preciso desse negócio de religião, não preciso de Deus. Aí as pessoas correm lá para comprar livros dele, que fala sobre a solidão, que fala sobre não sei o quê. Ninguém abre a Bíblia para ouvir a palavra de Deus. A sua fé tem que estar na palavra de Deus, na doutrina do Senhor. Diz, é só um versículozinho, diz assim, ó. E remindo o tempo, porque os dias são maus. Tudo você não vê acontecendo? Para mim, eu não me surpreendo com nada. Ah, mas o meu filho fez isso comigo. O filho mata a mãe e não sei o que, mata o pai. E a outra rouba o pai, e deita com o pai, e dorme com o pai, e dorme com a mãe. Gente, está aí. Está profetizado isso aí. Você tem que orar para Deus abençoar a tua família. Amém? Para Ele seguir o exemplo que você tem na fé. Porque isso vai acontecer, já está acontecendo. Tira Jesus e bota outro. Você viu isso aí no carnaval, não viu? Tira Jesus. E a mulher ainda vai para a televisão e ainda diz assim, não, porque o crente tem a Páscoa, o crente tem o Natal, é festa cristã. Mas a festa do carnaval é de Exu. Está negando, tirando o nome de Jesus. Não tem isso não, para Deus é todas as religiões, não tem isso. Deus quer você, a sua fé. Deus não fica defendendo religião não. Não defende Jesus não, porque Jesus não é religião. A igreja de Deus é a igreja que prega a palavra. Religião é um título que se dá, quer dizer, religar com Deus. Mas nem todos estão ligados com Deus. Aquilo ali é só um título da igreja. Ah, religião tal, religião tal. Por isso que o mundo está aí cheio de religião. Adianta alguma coisa? Olha aí, está todo mundo se matando lá na faixa de Gaza. As crianças pequenininhas já com um trambolho na mão, matando. É a religião. Mas Jesus não, ele disse, amai uns aos outros. Ora para o teu inimigo. Amém? Então, diz aqui, os tempos são maus. Está vigiando ou não está? Tem que vigiar. Tem que vigiar, meu amigo. Porque Deus, Ele faz isso. Olha a outra pessoa. Essa pessoa que abandona a fé, como diz o apóstolo Paulo, não tem perdão contra o Espírito Santo, não tem perdão. Amém? Você anota aí essa passagem, quando a pessoa fala, minha irmã, fala assim, não. Só pode xingar a gente, pode me xingar, eu sou crente cascudo, que eu sou isso aqui, mas não fala contra o Espírito Santo. A pessoa vai ter temor. Se ela tem temor a Deus, ela não vai falar mais bobagem. Porque eu vi o vizinho falando assim, esse negócio de Maria, se o homem não deitar com a mulher, mentira. Está vendo? Ele está vendo pela carne. Está pagando até hoje pela palavra. Eu escutei ele falar isso. Pena que eu não pude chegar perto, que eu ia puxar as orelhas dele. Se ele falasse comigo, não falasse, o problema é dele. É igual o crente. Chegou para mim e falou, pastor, Lu, ora para mim aí, porque a minha esposa botou na justiça e eu não quero dar pensão a ela não. Aí eu falei, tá bom, mas vem cá. Como é que foi a separação de vocês? Não, é que eu dei uma deslizada. Tinha um amante e a minha esposa não quis mais saber de mim, mandou embora, agora ela mora com outro homem, com meu filho. O meu filho está com ela lá. Eu digo, mas o filho não é teu? Não, mas eu não posso. Não, ela tem que assumir. Não, o filho é teu. Aí ele ficou irritado. Eu falei, se você me pedir para sua esposa voltar para o senhor, para ela perdoar o senhor, eu vou orar. Mas se o senhor pedir para mim
para tirar o nome do senhor da justiça. Se eu fosse delegado, eu mandava prender o senhor. Aí ele, poxa vida, eu pedi uma oração, uma orientação, a senhora está caindo de pau em cima de mim. Eu falei, não, você não é crente? Você não é irmão do bispo? Você não enche a boca aí que é irmã do bispo? Uma vergonha, rapaz. Falei com ele, tá. Aí ele ficou de mal, ele passava assim, ó. Trabalhava junto comigo, passava. Quando foi um dia, ele chegou e falou, pastor, Lu, vem cá. Ó, aquilo que você me falou, eu fiquei com raiva. Mas eu fiquei meditando. A senhora pode me ajudar em oração para minha esposa voltar para mim? Eu digo, não. Aí a gente conversa. Aí sentei com ele, comecei a orar. Quando foi um dia, ele vinha de mão dada assim. Aí ele falou, ô Lu, ó minha esposa, estamos juntos de novo. Aleluia! Amém? Você tem que falar, agora com amor. Eu falei mansa, mas falei duro com ele. Você é um crente fajuta. O homem que está com ela é mais respeitoso que você. Ana, então nós temos que vigiar. Tem pessoas que querem que você ore por uma coisa que você sabe que Deus não vai atender. Eu digo logo, eu não vou orar para isso não. Ah, mas a senhora não ora? Não, mas para isso não sou macumbeiro. Vou fazer macumba aí para você acertar não. A palavra de Deus diz isso, e vai fazer? Não, então, tchau, tchau. Você tem que vigiar, meu irmão. O mundo é mau. As pessoas não têm mais amor a Cristo. Então, fica firme na sua fé. Amém? Então, você vai abrir a sua Bíblia agora. Aqui, ó. É a quarta pessoa. É a quarta pessoa, aquela que é bonzinho, faz caridade com todo mundo. Mas nega a fé. Não, eu atendo todo mundo, sou de Deus. Aí você diz, a senhora aceita Jesus? Não, quero não. Perdeu. Amém? Como diz na gíria aí, perdeu. Ela não aceita a graça de Deus, que é a salvação, que é o Senhor Jesus. A graça, a salvação é o Senhor Jesus. Ela não aceita, ela é boa. Mas eu digo, minha irmã, você pode fazer a caridade que for, mas um dia tu vai encontrar a morte. Um dia você vai enfrentar a morte. Você pode ser a maior pessoa melhor do mundo. Olha, existe um homem chamado, ele era da Índia, eu esqueci o nome dele. Da Índia, ele era um líder da Índia. Você sabe que ele venceu uma guerra só no amor? Ele era daqueles que tomava dores das pessoas. Ele morreu, ele conseguiu o que ele queria. Mas se ele não aceitou Jesus como seu Salvador, não vai para o céu. Não é pelas obras, é pela fé. Entenderam? É pela fé, não é pelas obras. Ele salvou a Índia. Não sei o que, Gandhi. Ele salvou a Índia com amor, só na palavra. Ele conversava com os líderes que queriam atacar a Índia e ele conseguia. Mas se ele não aceitar Jesus, outra coisa. O pastor me confessou, falou, pastora, olha só, eu viajei, peguei o avião para Recife. Quando eu estava sentou do meu lado o filho do Luiz Gonzaguinha. E eu preguei Jesus para ele falou, esse negócio de Jesus, não tenho tempo para essas coisas. O meu tempo é para cantar, é para agradar o povo. Aí o pastor foi conversando dentro do avião, né, os dois sentados, o pastor dando a palavra. Aí, quando chegou terminando a viagem, o pastor falou, olha, meu irmão, Deus abençoe você, você está tendo uma oportunidade maravilhosa de aceitar Jesus como seu Salvador. Eu sou pastor, tá? Estou fora disso, não tem tempo para isso. Mas tudo bem, prazer em conhecer o Senhor. Quando foi, passou um mês, apareceu na mídia,
filho de Luiz Gonzaga, morreu de um acidente. Foi ou não foi? Ele foi salvo? Eu não sei. Quem vai saber é Deus. Se na hora lá ele lembrou das palavras do pastor e pediu perdão, ele vai. Agora, se ele não foi, o tempo dele lá, ele disse que não tinha tempo para ouvir a palavra de Deus. Eu não tenho tempo para essas coisas. Arrumou um tempo ou não arrumou? O homem não é nada. Sem Deus você não é nada. Nós somos pó e cinza. Não adianta você ser preto, branco, cabelo ruim, cabelo puxainho, não sei o quê, mas se você é de Deus, você vai para o céu. Aleluia! Abra sua Bíblia aí, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Não é pelas obras, é pela fé em Cristo Jesus. Por quê? Porque se você tem fé em Cristo, você é uma pessoa boa. É verdade. Você crê em Jesus, você ama Jesus, você entregou sua vida a Ele, então você ama o seu próximo. É verdade. Então as obras já estão encaixadas, como diz o outro. Já encaixou ali em você. Então diz assim, ó. Acharam? O versículo é o 8. Diz assim, ó. Porque pela graça sois salvos, mediante a... Isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se... Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aleluia! Para que andássemos nelas. Você anda na fé? Eu ando. Mas qual a fé que você anda? A fé de Cristo ou a fé de Balaão? Dinheiro. Balaão era um servo de Deus. Deus teve que usar a jumenta para acordar o filho dele. Deus usa você como Ele quer. A jumenta estava lá e Balaão metia pau na jumenta. Anda, desgraçada, anda! E a jumenta? O que houve? Está me abandonando! E a jumenta parada. Sabe por que a jumenta estava parada? Porque ela estava vendo o anjo do Senhor na frente. A jumenta tinha mais discernimento do que ele. Aí a jumenta abriu a boca. Está pensando em erro. Tomou o maior susto. Já pensou a jumenta abrir a boca e falar? Deus usa como quer. As crianças iam louvando Jesus e entrando em Jerusalém. A entrada triunfal dele. Todo mundo, glória, Hosana, o nome do Senhor. Passava, botava os ramos, né? Aí as crianças, glória a Deus, glória a Deus. Aí, cala a boca, menino. Mandou as crianças calar a boca. Jesus falou, deixa as minhas crianças. Se esses se calarem, as pedras, já pensou um monte de pedra. Ah, glória a Deus. Deus é o Senhor de todas as coisas. Ele te faz você, tira você do pó e te bota lá em cima. Aleluia! Fica na fé. Essa é a pessoa que consegue a vitória. Na tua vida sentimental, na tua vida física, na tua vida espiritual. E ainda vai para o céu. Pedro chegou para Jesus e disse, Senhor, a gente abandonou tudo e está seguindo. Jesus falou, aquele que abandona pai e mãe por amor a mim. Aí o crente cascudo, ele vai dizer, tem que abandonar seu pai e sua mãe. Não é isso. Ele falou dentro do coração. Em primeiro lugar está Deus. Em primeiro lugar. Porque Ele tem poder de ressuscitar a sua família. Ele chegou para um exército, só tinha osso seco, ele mandou profetizar e levantou o exército. Abraão entendeu isso. Quando ele pediu Isaac, Abraão foi lá e serviu Isaac. Quando ia matar, ele disse, não, já sei que tu me amas. É essa fé que Deus quer. Em primeiro lugar, Ele. Você ora pela sua família, ora. Mas não, você tem que... A pessoa não quer obedecer, você deixa ela quebrar a cara que ela vai obedecer. Tá, né?
Continua na sua fé, orando, buscando a Deus, congregando, ouvindo a palavra, que Deus é contigo. Aleluia. Para terminar, João 10. João, capítulo 10. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor Jesus. Não há outro nome em cima, no céu, debaixo do chão, onde você for, se não for Jesus, não. É igual aquela música que a gente canta aqui, sem Jesus não, sem Jesus não dá. E está chegando o dia da onça beber água. Está chegando o grande dia do Senhor. E nós estamos aqui preparando. Nós não estamos aqui preocupados com isso, com aquilo, se o Brasil vai ganhar a Copa, se o Brasil não vai ganhar a Copa. Nós estamos preocupados com a nossa salvação. Amém? Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, Jesus disse. Então ele diz aqui, ó: em verdade vos digo que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte. Esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entrar pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este porteiro abre as ovelhas a porta, ouve a sua voz, ele chama pelo seu nome e as suas próprias ovelhas conduz para fora. Amém? Quem é de Deus, ouve a voz de Deus. Quem não é, a Bíblia diz, quem crê em mim já está batizado, quem não crê já está condenado. Então há uma diferença. Então você que é de Cristo, permaneça, seja uma pessoa íntegra, seja uma pessoa de Deus, ame o seu próximo, mas também não seja débil mental, que não sabe nada. As pessoas perguntam, não sei. Não, eu estou aqui, ó. Sabe o que você faz? Esses versículos que você escreveu aí, você pega uma página, esse versículo, você bota assim, ó, essa pregação é sobre isso. Pronto. Pessoas que não entrarão no reino do céu. Está aqui as referências. Quando alguém perguntar, você mostra para ela as referências, manda ela ler em casa. Amém? Aí ela vai saber se ela está nessa classificação aí. Se ela quer pegar essa vaga aí ou quer ficar fora. Amém? Fica dentro da aula, da palavra de Deus, que é o Espírito Santo que te ensina, não sou eu. É o Espírito Santo, que eu também aprendo. Quando eu prego para você, eu estou pregando para mim também. Porque isso, a pessoa não pode ser orgulhosa. O que acontece quando o homem de Deus cai? Porque o orgulho religioso entrou nele. A ganância entrou no coração. Uma vez, eu conversando com a minha bispa, ela falou, Lu, o que me mais doeu, eu falei, olha a pergunta que eu fiz para ela. Eu falo, pessoal, não escondo nada. Eu falei para ela, bispo, por que você não perdoou o Renato? Ela disse, ele está perdoado. O problema é que ele tem que pedir perdão a Deus pelo que ele fez. Ele negou a fé. Aí ela me explicou, ele negou a fé. Ele abandonou a fé. Se ele me abandonasse, me abandonou mesmo, eu podia pegar de volta. Mas ele abandonou a fé. E as pessoas que estavam na igreja? E as almas que foram embora? Viu? Cadê o ministério? Acabou. Mas o ministério dela está aqui. Aleluia! Deus abençoe vocês.